Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist de Direito do Consumidor. Vamos continuar o assunto publicidade. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então, fazendo aí uma rápida retrospectiva do que nós estudamos no vídeo anterior, nós analisamos, começamos a estudar a publicidade. Vimos o seu conceito, vimos que publicidade é um anúncio que é veiculado por um meio de comunicação e o objetivo principal é atrair o consumidor para a prática de um ato de consumo. Vimos que publicidade não se confunde com propaganda. A propaganda ela tem um viés mais ideológico, como por exemplo a propaganda eleitoral. O CDC não cuida de propaganda, ele cuida de publicidade, ok? E nós começamos a analisar os princípios da proteção publicitária. Na verdade, o CDC ele é extremamente cauteloso com as regras referentes à publicidade e também referentes à oferta. Nós pudemos analisar em vídeos anteriores que o CDC traz um tratamento bastante cauteloso em relação à oferta e a mesma coisa se diga aqui na publicidade. O CDC também é bem cauteloso. Vou chamar a nossa lousa para nós continuarmos a análise dos princípios. Muito bem, meus caros, então vamos lá para o nosso quinto princípio, é o princípio da transparência. Princípio da transparência, da fundamentação da publicidade. Fundamentação da publicidade. Esse princípio da transparência e da fundamentação da publicidade. Volta. Esse princípio da transparência, da fundamentação da publicidade, talvez seja um dos princípios publicitários mais desrespeitados aqui no Brasil. Segundo esse princípio da transparência, quando o fornecedor ele vai divulgar os seus produtos, ele vai divulgar os seus serviços, ele deve utilizar dados, Claro, ele vai fazer ali a divulgação do seu produto, do seu serviço, ele tem que utilizar dados. Esses dados, eles devem ser dados fáticos, técnicos e científicos. Ou seja, quando o fornecedor vai divulgar um produto ou um serviço, ele não pode inventar dados falsos acerca daquele produto, acerca daquele serviço. Os dados utilizados devem ser fáticos, técnicos e científicos. Então, por exemplo, se a gente pensar num cursinho preparatório para concursos públicos, o cursinho, vamos supor que comece a veicular uma publicidade no seguinte sentido, 90% dos nossos alunos são aprovados nos concursos públicos, Veja, maravilha! Se eventualmente algum consumidor quiser ter acesso a esses dados para ver se é verdade, o fornecedor ele tem que ter esses dados ali à sua disposição, para mostrar que eles são verídicos, que não são dados que foram inventados, porque aí senão fica fácil, Eu poderia dizer que aquele determinado curso aprova 100%, todo mundo que faz aquele curso passa na prova, passa no concurso público, e aí simplesmente não ia haver nenhum controle sobre isso. Não é bem assim que funciona, ok? Aliás, mais recentemente, nós tivemos um grande problema, por conta de uma empresa de investimentos que parece aí que se utilizou de dados
inverídicos para fazer a sua publicidade. E aí deu um problema muito grande, né? Essa empresa, ela inclusive foi multada. O desrespeito à transparência, né, enseja responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e, inclusive, responsabilidade penal do fornecedor. Então, o fornecedor que utiliza dados falsos na sua publicidade, ele pode responder civilmente, administrativamente e criminalmente. Ok? Muito bom. Próximo princípio é o princípio da correção. Princípio da correção do desvio publicitário. Princípio da correção do desvio publicitário. Veja, conforme eu disse agora há pouco, né? O CDC ele é bem cauteloso com as regras referentes tanto à publicidade como à própria oferta, né? Muito bem, só que às vezes eu posso ter os chamados desvios publicitários, né? Ou seja, são aqueles defeitos, aqueles vícios que maculam a publicidade. E aí o que acontece? Se isso acontece, né, se eu estou diante de um desvio publicitário, o fornecedor ele precisa tentar corrigir esses problemas, tá? E por isso o CDC, no artigo 60, CDC artigo 60, obriga o fornecedor a realizar aquilo que nós chamamos de contra-propaganda. Contra-propaganda. E aqui me permitam, né, apenas fazer uma observação terminológica. O artigo 60 do CDC, quando diz contra-propaganda, ele foi aí um pouco atécnico, né? Porque nós já vimos, já sabemos que o CDC não trata de propaganda, ele trata de publicidade. Mas enfim, foi um deslize do legislador, fato é que o artigo 60, caput, utiliza o termo contra-propaganda. Mas, dito isso, né? O artigo 60 fala que a contrapropaganda é cominada quando o fornecedor ele incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva. Então, quando eu tenho publicidade enganosa ou quando eu tenho publicidade abusiva, o fornecedor ele é obrigado a realizar a contrapropaganda nos termos aí do artigo 36 e parágrafos, ok? E aí o artigo 60, agora no seu parágrafo 1º, diz que a contrapropaganda ela será divulgada pelo responsável da mesma forma, mesma frequência e dimensão, ok? Da publicidade enganosa ou abusiva, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário. Né? Então, se o fornecedor veiculou uma publicidade enganosa, ele tem que fazer a contrapropaganda nos mesmos moldes da publicidade. Então, por exemplo, se ele utilizou jornal para fazer a publicidade, né? Tá lá uma nota no jornal, tá lá um texto lá no jornal, ele tem que fazer um outro texto da mesma forma, entre aspas, né, se desdizendo, né, fazendo aí a contrapropaganda, certo? Para tentar desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva, tá? Professor, a contrapropaganda, ela afasta a responsabilidade civil, administrativa ou penal do fornecedor? Resposta: não. Ainda que o fornecedor faça a contrapropaganda, isso não afasta a responsabilidade civil, administrativa e penal dele. Ok?
Próximo princípio é o princípio da lealdade publicitária. Princípio da lealdade publicitária. O que diz esse princípio? Esse princípio, ele na verdade, ele busca prevenir e punir de qualquer forma, né, de qualquer abuso praticado no mercado de consumo. Ok? Então, a ideia do princípio da lealdade publicitária é prevenir e punir eventuais abusos praticados no âmbito do mercado de consumo. Ok? Esse princípio, ele está diretamente relacionado, ele tem a sua aplicação mais, digamos assim, precisa, quando nós temos a chamada publicidade comparativa. Publicidade comparativa, né? Então esse princípio ele tem maior aplicação na publicidade comparativa. O que é publicidade comparativa? É aquela que destaca um produto ou serviço ressaltando as suas características em relação a outros semelhantes de outras marcas. Ok? Então, por exemplo, eu resolvo aí entrar no mercado de tecnologia. E aí eu lanço, né, a minha empresa lança um celular, um tablet. A publicidade comparativa é aquela comparação, né? O meu celular, ele tem uma câmera muito superior em relação aos concorrentes. Os concorrentes têm uma câmera de 10. O meu celular tem uma câmera de 20. Então isso é publicidade comparativa. Ok? Novamente, sempre não se esqueça que a publicidade ela tem que ser verídica e tem que ter os dados que comprovam, ok? Aquelas informações. Perceba, o CDC ele não proíbe a publicidade comparativa, tá? Só que essa publicidade comparativa ela tem que seguir todos os princípios que nós já vimos até agora. Tá? Não é só o da lealdade, tá? Mas também da veracidade, por exemplo, né? A não abusividade, transparência, enfim. Tá? Eu tenho regras especiais da publicidade comparativa no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Tá? Mas isso só realmente aí fica a título de curiosidade. O último princípio que nós podemos aí trabalhar é o chamado princípio da inversão do ônus da prova. Princípio esse que está previsto lá no artigo 38 do CDC. Então o 38 fala que o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Então, essa inversão do ônus da prova, né, o dever de provar a veracidade e a correção da informação que está sendo veiculada, né, cabe ao patrocinador. A inversão do ônus da prova, nesse caso, é uma inversão chamada de ope legis. Ope legis. O que é essa inversão ope legis? É uma inversão automática por força da lei. Ok? É a lei, no caso o artigo 38 do CDC, que manda inverter o ônus da prova. Isso significa, inclusive, que o juiz deve aplicar essa inversão ex officio. Né? De ofício, o juiz aplica essa inversão. Então, por exemplo, numa ação, o consumidor alega enganosidade ou abusividade de uma publicidade. Ok? Automaticamente haverá a transferência para o fornecedor do ônus de provar que a publicidade não é enganosa, não é abusiva.
Tudo bem? Tranquilo? Meus amigos, então esses foram os principais princípios aí da publicidade, da proteção publicitária. Princípios que procuram regular de maneira cautelosa a publicidade. Muito bem, meus caros, vamos parando o vídeo por aqui, porque o próximo assunto é extremamente importante, extremamente relevante do ponto de vista prático, tá? E como é um assunto um pouco mais longo, eu resolvi parar o vídeo por aqui. Mas no próximo vídeo nós vamos tratar a respeito da publicidade enganosa. Já fica o convite para você assistir com a gente o próximo vídeo. Forte abraço e bons estudos!